Olá, seja muito bem-vindo. Me chamo Breno Eliezer e gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco das minhas vivências como um filho cuidador. Tenho 31 anos e desde os 24 eu me responsabilizo pela minha mãe. Ela, além de ter esquizofrenia, ela teve um AVC da qual deixou ela acamada. E outras comorbidades sempre fazem parte da nossa rotina, como a condição de diabetes dela, de pressão alta, enfim. E o que eu posso falar disso tudo é que foram muitos os desafios que eu, enquanto um filho único, passei para poder estar cuidando com qualidade dela e de mim mesmo. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei em que momento você está na lida com seus pais. Eu vejo que muitos amigos meus, eles sequer percebem o envelhecimento dos pais nessa última fase da vida deles, onde eles ficam mais resistentes, muitas vezes ranzinhas e sem querer, né? Tá se cuidando tanto. É interessante a gente estar compreendendo que por mais que, se você tem o privilégio, né, de ter o seu pai e sua mãe juntos e vivos, por mais que um cuide do outro e eles tenham a própria casa deles e vocês tenham a própria casa de vocês, em situações mais delicadas é interessante nós, filhos, compreendermos a nossa responsabilidade perante eles. Eu vou trazer um exemplo. Você sabia que para ser acompanhante dos seus pais, de qualquer idoso, você precisa ter menos de 60 anos, ou seja, se seu pai ou sua mãe eles adoecerem, precisar de alguém ficar lá como acompanhante deles de noite ou durante o dia, precisa ter menos de 60 anos. Uma pessoa idosa, na maioria dos hospitais, não pode estar lá. Então, ou seja, por mais que eles tenham a independência deles, nós filhos já começamos a ter uma necessidade de posicionamento em relação a esse cuidado. Ou seja, nós filhos temos que estar lá como acompanhantes ou estar pagando algum cuidador para que nossos pais em uma condição, por exemplo, de internação, possam estar sendo assistidos. Então, assim, só imaginar que sair do ninho é o suficiente, não é. Em algum momento a gente vai ter que retornar ao ninho para nós filhos já adultos. Não precisa necessariamente ser deixar o ninho que nós já temos. Então, assim, a gente pode ter a nossa casa, a nossa vida, a nossa independência e mesmo assim ser filhos presentes. Mas tornar possível esse cuidado, esse acompanhamento, seja trazendo cuidadores, seja unindo a família toda numa residência só. Enfim, muitas coisas precisam ser pensadas dependendo da realidade de cada um. No meu caso, eu sou um filho único e a condição de esquizofrenia da minha mãe, além do AVC, da diabetes, da depressão e dela ser uma pessoa acamada, eu sou um filho único e solteiro, já passei por uma separação e moro com ela. Né? Apesar de estar construindo a minha casa em outro local, apesar de conseguir hoje pagar cuidadores para ficar com ela, para eu ter essa liberdade de estar saindo para resolver coisas de casa, essa liberdade para me cuidar também, para ter minha vida social. Eu já tive que abandonar o meu emprego para ficar com minha mãe várias vezes durante 15 dias no hospital, então ela já teve internações de 15 dias, na qual eu tive que trancar a faculdade, que eu tive que deixar o emprego, porque para ser presente para ela, para poder dar o cuidado necessário quando eu ainda não era tão independente assim, eu tive que abrir mão de algumas coisas. E não é porque eu tive que fazer isso, abrir mão de emprego, de faculdade por algum período, que eu não pude me restabelecer enquanto um indivíduo. Então, assim, esse canal basicamente vão ter alguns vídeos falando sobre essa realidade de cuidar dos pais. Eu gostaria de saber qual realidade vocês estão, se vocês cuidam dos seus pais, se vocês moram com seus pais, se vocês têm suas próprias casas e cuidam dos seus pais, né, mantendo esse espaço. Como é que é a dinâmica com vocês? Eu espero estar compartilhando muitas das coisas, muitos dos aprendizados e muitas das minhas vulnerabilidades também, porque eu já passei por muitas situações por ter assumido essa responsabilidade. E também precisei aprender a gerir, ter gestão, para estabelecer também alguns limites para mim mesmo, para acabar cuidando de uma forma que eu também pudesse estar crescendo. Eu sim, já passei alguns anos com muita coisa na minha vida parada, me dedicando unicamente a cuidar dela. Eu ainda não tinha desenvolvido algumas maturidades necessárias, então eu precisei ficar me dedicando exclusivamente a ela, apesar de ficar estudando, apesar de ficar planejando, apesar de ficar estruturando um negócio que eu pudesse trabalhar e poder ser mais presente, né, para o cuidado que minha família merece.
Então, assim, muitas coisas aconteceram, eu espero estar compartilhando nesse canal com vocês. E deixem nas descrições como é a realidade de vocês. Eu acredito que eu não devo ser um único filho cuidador. Todas as condições da minha mãe, elas passaram tanto por surtos psicóticos, por ela ter esquizofrenia, como períodos de longa depressão, assim como também esse momento atual que ela tem agora, além das questões e das limitações mentais, agora tem as questões físicas. Ela agora é acamada devido a um AVC. E isso fez com que eu tivesse que adaptar muita coisa na minha casa. Fazer a aquisição de muitos materiais também, como cadeira de roda, cadeira de banho. Ter que aprender a lidar com o planejamento e a gestão da casa para a casa funcionar, para a vida funcionar. Tive que fazer adaptações na minha casa. Então, assim, o ato de você cuidar de uma pessoa vai muito mais além de se preocupar com medicações, é uma preocupação em todos os âmbitos da vida. Eu tenho que estar atento às questões de higiene, às questões de alimentação, de medicação, de médicos, horários de consulta, acompanhar as condições, até mesmo intestinais dela, né? Os idosos, muitas vezes, eles precisam de um cuidado extra, consumo de fibras, né? Para deixar o trato intestinal bacana. Mas é um dia a dia bem desafiador. Ela usa fraldas o tempo todo, então sim, eu faço trocas de fraldas, faço há muitos anos. Agora, graças a Deus, eu tenho cuidadores que me ajudam, então assim, eu faço troca de fralda mais no período da noite, em dias que são feriados, alguns finais de semana, mas até mesmo nesses dias eu procuro tendo pessoas para me ajudar, para eu cumprir o papel de uma forma mais saudável, né? Assumir a posição de filho, uma condição de afeto e ter outras pessoas das quais possam me ajudar a diluir esse peso que é a responsabilidade, sim. É um processo muito desafiador do qual requer da gente não só muita maturidade, muito conhecimento, mas também muitos comportamentos. E não é à toa que essa caminhada me fez elaborar os 12 passos para cuidar dos pais, onde atualmente ele é um e-book onde eu descrevo a maioria dos desafios que eu tive, coisas que nós filhos não somos ensinados. A gente tem até uma certa orientação quando a gente vai virar pai ou mãe, então a gente tem muita orientação por aí sobre como lidar com bebês, com crianças, mas e os nossos pais idosos? Onde a gente consulta esses materiais? Quem nos ensinam sobre isso? Então eu vejo que socialmente a gente não fala sobre essa questão, o envelhecimento dos pais e ter que gerir essa nossa nova realidade. Então, eu escrevi os 12 passos para cuidar dos pais, que eu falo coisas que vocês têm que se preocupar de estar atendendo para ter uma vida mais tranquila, né, nessa lida que é cuidar dos pais, muitas vezes bastante estressante e desafiadora. Assim como também eu deixo um conteúdo aí que é possível a gente estar pensando em que estratégia a gente pode estar tomando, né, para melhorar a nossa qualidade de vida. Porque não só a vida dos nossos pais precisa ser pensada na qualidade de vida, a nossa qualidade de vida. Eu já me peguei em vários momentos me negligenciando, sim, cuidando tanto, tão preocupado nos horários de alimentação, porque eu tenho que dar assim a comida da minha mãe, porque ela não tem um movimento para poder se alimentar sozinha. Então eu já me vi me preocupando muito com todos os horários, com toda a alimentação dela, mas não olhando para mim mesmo. Então eu acabava, de acordo com a sobrecarga, me descuidando na alimentação e baixava a minha imunidade. E aí acabava que era muito pesado, eu tinha que estar sempre cuidando muito dela e tendo que estar olhando para mim, porque não era tão comum, eu não conseguia gerir o tempo. Então uma coisa que eu poderia falar para vocês, filhos, é que eu escrevi bastante sobre isso. Vou deixar o link na descrição para quem quiser estar dando uma olhada nesse material. Tá aí 12 passos para cuidar dos pais. Eu escrevi um material que é muito necessário para vocês fazerem essa gestão, para que vocês possam organizar o que precisa ser organizado e que as intercorrências do dia a dia não se tornem verdadeiros incêndios que a gente fique apagando o tempo todo, né? Já chegou momentos que eram tantas demandas que eu tinha que atender, medicação, alimentação, banho, isso, aquilo, que eu acabava não vivendo um limbo, né? Todo dia fazendo aquelas mesmas coisas, não dando conta. Eu lembro muito de uma conversa que eu estava tendo com um vizinho, meu vizinho perguntando: mas Breno, como é que você dá conta da casa, de você, de cuidar da sua mãe,
das necessidades, das coisas, de trabalho, de estudo. Eu disse muito simples. A princípio eu não dava conta, mas eu aprendi como eu posso estar criando um ambiente, uma estrutura a partir de vários conhecimentos que eu fui pegando, conversando com psicólogos, conversando com assistentes sociais, conversando com advogados, conversando com médicos, com enfermeiros, com um leque de vários profissionais e outros filhos cuidadores. Eu fui conversando com essas pessoas e fui desenvolvendo um jeito de ter uma vida mais tranquila, né? Sabendo como lidar em cada desafio e não ficar desesperado. Então eu espero que vocês não passem pelas coisas que eu passei, né? Apesar de ter sido muito enriquecedor, engrandecedor, mas foi um período muito longo até eu ter esses conhecimentos que eu quero estar compartilhando aqui com vocês e espero estar facilitando e suavizando. Bem, e só para vocês terem uma ideia, eu já passei aniversários meus no hospital, minha mãe já foi para a UTI algumas vezes, eu já tive algumas pessoas, inclusive da minha família, questionando o meu cuidado, apesar de toda a minha presença, de todo o meu sacrifício. Eu já me senti muito sozinho nesse cuidado. Mas para todos que estão perto, eu sempre me disponibilizo. Quando eles me perguntam, pedem orientação, eu sempre estou lá. E espero poder estar aqui compartilhando com vocês. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Breno Eliezer e esse é o meu canal. Um cheiro no zóio, um beijo no coração. Tchau.